Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, do capítulo 21, do versículo de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende algumas coisas para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiu puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Então foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Logo depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou por 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, não eras jovem, quando tu eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desse dia nos apresenta esses discípulos que vão pescar, vão trabalhar, fazer o seu ofício. E eles trabalham a noite toda, sem êxito, sem pegar nada. Então, Jesus vai ao seu encontro. Ele está à margem olhando. Mas os discípulos sabiam que era Jesus. Eles sabiam que era Jesus. Então Jesus disse. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moço, tende algumas coisas para comer? E responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita e achareis. Mas eles já haviam trabalhado a noite toda.
mas por causa da palavra do Senhor eles lançam a rede e quase não conseguem puxar a rede. Por causa da obediência, eles quase não conseguem puxar a rede com tantos peixes. Então nisso os discípulos nos mostram a sua profissão de fé, mas nos falam também, o evangelho desse dia vem nos dizer que não basta apenas dizer a Jesus eu te amo, fazer o que ele manda, é preciso apacentar as suas ovelhas. Amar Jesus passa por isso. Quando Jesus pergunta 3 vezes ao Pedro, não é porque ele não sabe que Pedro o ama, não, mas é para compreender que quem o ama apacenta os seus cordelos. Quem o ama cuida dos seus. Jesus é isso, é a cabeça da humanidade, é o Senhor da minha história, da sua história. Esse Jesus ressuscitado é o Senhor de todos nós. Mas para servi-lo, para amá-lo, é preciso apacentar também as suas ovelhas. Então ele nos pergunta nesse dia, assim como ele perguntou a Pedro 3 vezes, não para que tenhamos certeza que o amamos, ou para que ele tenha certeza disso, porque ele sabe de todas as coisas, como Pedro fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não, mas é para que nós possamos compreender que é necessário apacentar as ovelhas. Que o amor a Jesus precisa ter essa atitude concreta. E isso precisa ser feito enquanto é tempo, enquanto temos força, enquanto podemos. Porque vai chegar o tempo, vai chegar a hora que não poderemos mais. O Evangelho desse dia está nos dizendo que seguir a Jesus exige urgência, é para hoje, é para agora. Mas para seguirmos a Ele hoje, agora, para apacentarmos as ovelhas, seguimos a sua ordem que é dada por 3 vezes, é preciso antes reconhecer. E o discípulo novamente o reconhece ao partir do pão. Quando o Senhor lhe diz, vinde comer, e nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois ele sabia o que era o Senhor, por esse gesto. Então Jesus se aproxima, toma o pão e distribui a eles. E ele fez a mesma coisa com o peixe, porque a atitude de Jesus é essa, é a partilha, é a comunhão, é o milagre, é o cuidado com aquilo que é necessário. Então que nesse domingo, nesse dia do Senhor, possamos estar atentos a isso, a esse Jesus que nos visita, que cuida de cada um de nós, que sabe das nossas necessidades, mas que também nos pede, apacenta minhas ovelhas. Da mesma forma que ele nos diz, nada vos faltará. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. A pesca será farta se obedecermos a Ele. Mas hoje nós somos convidados. O Senhor faz ressoar nos nossos ouvidos. Não somente dizermos a Ele que o amamos, mas também seguirmos a sua ordem de apacentarmos as suas ovelhas. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.